Esse primeiro código de falha que a gente vai falar é o P0299. A descrição do código de falha desse veículo aí, desse código de falha para esse veículo, é uma condição de pressão de sobrealimentação do turbo a muito baixa. Então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser acessar a plataforma da Doutor E. Eu vou digitar esse código aqui e vou ver o que ela vai me trazer para esse veículo aí. Vou acessar aqui um Onix, um motor. Então aqui a gente está falando do veículo turbo, do Onix Turbo, né? 1.012 válvulas turbo. Vou acessar ele aqui. E aqui eu já tenho, nessa parte aqui do lado do microfonezinho, do lado da lupa aqui, eu posso digitar diretamente aqui já o código de falha ou falar ele, né? Qual que é o código de falha? O P0299. Vamos fazer aqui com um áudio só para testar, vamos fazer? Né? Vai lá então. Vamos fazer aqui. Eu vou buscar aqui P0299. Ó, então ele buscou de forma rápida, prática, né? Apenas com um clique, falando P0299, ele trouxe ali, ó. A descrição, né? Condição de pressão de sobrealimentação do turbo A muito baixa. E aqui embaixo a gente pode ver que ele já deu novidade aqui, inteligência artificial para diagnóstico automotivo. Então a gente vai clicar aqui para ver o que a IA ela tem para falar sobre esse código aí. A gente vai iniciar com os sintomas para ver se esses sintomas eles estão de acordo com base na falha. Então eu vou passar aqui. Quais que são os sintomas referentes a essa falha aí? Antes de comentar o sintoma, eu queria só fazer uma observação, né? Esse código de falha, ele não acontece só no Onix, né? Além de acontecer em vários carros da linha Otto que tem turbo, acontece também na linha diesel, né? Na linha diesel leve. Então, assim, ó, as verificações que for passar agora pode muito bem servir para vários carros além desse, tá certo? Os sintomas que podem acontecer, basicamente seria o quê, né? A luz da advertência do motor pode estar acesa, o veículo com desempenho fraco, especialmente sob carga ou aceleração. Faz sentido, né? Isso, é uma falha de turbo, né? A pessoa ali vai precisar de carga e vai faltar a pressão ali. Em alguns casos pode haver também um som de assovio ou acelerar, né? Também é um outro caso que pode acontecer, mas não quer dizer que vai ser sempre, que é escutar ali um assovio quando a pessoa acelera várias vezes, ou rodando, ou com o carro parado, né? Às vezes pode não acontecer também, né? A pressão de turbo... Esse assovio, ele seria um vazamento? Na linha de sobrepressão ali? De isso, seria um vazamento. Seria um vazamento ali um pouco mais fácil de se identificar, né? Quase quando faz o barulho já ali, para estar assoviando dessa forma, já tá bem... Já tá perdendo bastante potência ali. E também o outro sintoma é que a pressão de turbo pode ficar limitada, né, devido à estratégia contra danos no motor. Então, sempre que a central ali ela detecta que tem um defeito, ela não vai continuar permitindo ali que vai a pressão ao máximo, sendo que pode acabar dando algum outro problema no motor, né? Pode dando até gerar danos graves ali no motor. Tá certo? Ela acaba limitando para daí não acontecer nenhum dano grave aí no motor. Isso. E agora só vou, antes de passar aqui para as verificações, né, eu só queria repassar rapidinho um funcionamento básico do sistema do turbo, né? Aqui a gente tem um esquemático simplificado. Então aqui, ó, como é que funciona? O motor está funcionando, né? Entra na fase de escape e o pistão empurra os gases do escape e vai ali até em direção do turbo, quando a wastegate está acionada. E quando ela está desacionada, passa direto por esse duto e não vai nenhum ar pelo turbo, ou seja, não é tocado nada de pressão, tá certo? Teve até um caso nessa semana que tinha um vazamento por essa válvula aqui, a válvula de alívio. Daí como é que válvula de recirculação, né? Isso, é a válvula de recirculação. Daí como é que ele identificou esse defeito, né? Ele usou uma máquina de fumaça, né? Colocou nessa conexão, desconectou esse lado que chega na borboleta e tampou. E daí ele também retirou essa conexão, né? Da saída da recirculação que vai e volta para a pressão atmosférica do filtro de ar. Daí ficou o quê? Cheio de fumaça nessa região aqui, ó. E quando ele fez esse teste, ele viu que começou a sair fumaça pelo duto de saída da válvula de recirculação. Então foi um defeito assim bem tranquilo de se encontrar. E o teste de fumaça é um dos melhores de se fazer, tanto para admissão quanto para escapamento. Muito visível, né? Isso. Daí pode ter vazamento por onde, por exemplo? Não só aqui, né? Pode ter um vazamento até por essa conexão na entrada do intercooler, pode ter aqui na saída. Às vezes no próprio intercooler, né? Pode acabar tendo um vazamento. Às vezes dependendo do veículo, né? Bate pedra, tudo, né? Ou dependendo... eu já vi até casos que outro veículo foi dar ré e acabou amassando para-choque um pouquinho ali, empurrando o intercooler e furando o intercooler. Então, principalmente essa falha P0299, que é pressão muito baixa no sistema de sobrealimentação ali, pode ser muitas coisas, né? E não sendo vazamento, né? As verificações do intercooler são basicamente as visuais, né? Conferir ali se não tem sinal de amassado, se não tem sinal de danos graves ali, né? Ou até sinal de óleo, né? Por causa que tem até a questão ali de poder vazar ou pelo retentor, né? Que isso aqui esse eixo é lubrificado a óleo. Daí, dependendo se o retentor estiver vazando, pode acabar vindo o óleo para cá e molhar todo o sistema do intercooler, né? Ou também pelo sistema de PCV, que seria o respiro do cárter, né?
Por causa que em carros normais ali, teria somente o duto da admissão, né? Mas só que se fosse somente dessa forma em carro turbo, sempre que tivesse em condição de carga de turbo, que tivesse pressão aqui positiva, ele não faria recirculação dos gases. Então, não estaria fazendo ali a devida função para evitar os poluentes, né? Nesses casos aqui, tem mais uma mangueira aqui perto, para que quando tivesse em condição de carga, o ar fosse aspirado por aqui, com os gases do cárter, né? Fosse aspirado por aqui e, sei lá, reaproveitado na combustão. Então, como vai ter mais uma mangueira aqui conectando nessa parte, pode acontecer dele travar fechado, né? Ou travar aberto, na verdade, e começar a passar muito óleo daqui para cá e molhar o intercooler também. Então, pode acontecer com muita frequência ali de ter muito óleo e acabar causando diversos problemas no intercooler, né? Tá e certo? Às vezes até com esse excesso de óleo, muitas vezes vaporizado, esse óleo acaba entrando no sistema e acaba, até por diferença de temperatura, ele acaba condensando e muitas vezes até carbonizando. Então, dependendo do sistema que a gente tem, acaba tendo obstrução dentro desse sistema aí também. Sim. Né? E além disso, também é bom conferir os vazamentos no escape, né? Principalmente aqui na parte da conexão da carcaça quente, mas também no resto do escape. Qualquer vazamento que tiver ali vai perder a força do fluxo, né? Só reforçando aqui o que o Elon comentou, né? Então, os gases de combustão, ele vem por aqui, né, Elon? Isso. Então, os gases de combustão, entra o ar, entra combustível, é feita a compressão, é feita a combustão e depois na exaustão, todos aqueles gases quentes, eles saem quentes e com velocidade pelo coletor de escape até entrarem em contato com o canal quente da turbina. O wastegate aqui travada, fechada, todos os fluxos dos gases de escapamento, eles vão passar para o caracol quente da turbina. Esse caracol vai começar a girar e entre o caracol quente e o caracol frio existe esse eixo que ele é interligado, né, Elon? Para rotacionar e succionar aqui, perfeito? E depois que esses gases rotacionaram aqui o caracol quente, eles vão para o escapamento. Pode mudar de carro para carro, né? Alguns carros funcionam com vácuo, outros com pressão positiva e outros são controle eletrônico. Nesse caso aqui, e o nosso exemplo do Onix também é com vácuo, né? Então aqui vai ter a bombinha de vácuo, ela vai aplicar um vácuo por esse duto, e esse duto aqui, quando vai aplicar o vácuo, vai passar e ativar o wastegate também. Então isso também pode acabar dando defeito, né? Pode ter problema nessas mangueiras aqui de furo. E é bem comum, né? Às Isso. vezes vai fazer manutenção, elas ressecam, né? Inclusive, né, só puxando um adendo, em relação à questão do vácuo ali, do funcionamento da wastegate, eu acho que o pessoal aí que está assistindo, né, já sabe, já pegou, isso é um defeito bem recorrente no Onix, né, ele acaba tendo um problema na bomba de vácuo, né, devido à utilização de óleo de aplicação errada na linha GM, acaba acontecendo a deterioração das aletas da bomba de vácuo e fazendo com que perca, né, o vácuo gerado ali para o sistema, né? Então acaba prejudicando o funcionamento do sistema de turbo e também da linha de vácuo do freio, né? Então alguns reparadores notam, né, esses dois sintomas, né? Tanto o pedal do freio mole, né, sem a rigidez ali normal, e também alguns sintomas relacionados ali à perda de rendimento, pressão no sistema de turbo. Esse problema aí do óleo dá bastante problema mesmo, por causa que esfarela ali a correia, né? Ele começa a ir detrito para todo lugar. Mas então, como vocês puderam ver, tem muitos testes para se fazer, né? Fica até difícil de criar uma linha de raciocínio. Então, isso é uma das coisas ali que a IA ajuda, né? Ela criar uma linha de raciocínio. A gente pode até dar uma olhada aqui o que ela tem a dizer. Vamos colocar aqui o celular na tela. Primeira verificação dela, né? Confirmar se existem outros códigos de falha relacionados ao controle do motor. Caso haja, verifique também o diagnóstico deles. Isso aqui é uma observação bem importante, tá? Por causa que, assim, imagina se tem um código de falha relacionado à correlação de MAP e MAF, por exemplo. Por que você começaria a testar vazamento de turbo, sendo que você sabe que pode ter um defeito ou na leitura do MAF ou na leitura do MAP? Assim como eu comentei antes, né? Tem aquela questão que pode ser contaminado por óleo, muito fácil, nesse sistema de turbo, e pode também contaminar o MAF, né? Tem até aqui Consegue aproximar um pouquinho? Tem aqui o duto por onde passa o ar, né? E quando começa a encher de óleo, começa a afetar isso aqui. A central não consegue ler corretamente o quanto de ar que passa, tá certo? E até nesses casos aqui, né? Aqui a gente está com um MAP na mão. Então, a gente tem tanto o MAP lá que ele fica no coletor de admissão, assim como o sensor de pressão do turbo, geralmente localizado após a saída da turbina de pressão do sistema de sobrealimentação, né? Isso aí. E principalmente nos carros diesel, quando é feita a manutenção, a gente sempre orienta a fazer a retirada dos sensores de pressão para verificar se não tem excesso de carbonização, que isso aí influencia diretamente na leitura de pressão. Então, às vezes, o carro está com baixa eficiência de turbo, desempenho do motor, e às vezes é só um sensor de pressão do turbo que ele está obstruído
Exatamente, por borra e carbonizado, né? E também outras questões de código de falha também. Por exemplo, se tiver uma falha de cilindro, você começa com a falha de cilindro. Se tiver uma falha de sensor de temperatura do ar, você começa também pela falha de sensor de temperatura do ar. É muito importante essa verificação, tá? O próximo passo seria o quê? Verificar via scanner o comportamento dos parâmetros de pressão de turbo comandada versus a pressão de turbo lida pelo sensor para o CE do motor. Também seria como que a central detecta quando tem falha, né? Por causa que a central ela tem uma leitura de pressão alvo e a comandada. Tá certo? Daí, alguns scanners também fornecem essas duas leituras, mas só que daí, se não fornece, também a central vai monitorar e ela vai fazer a comparação. Por exemplo, quando ela detecta que foi solicitado a carga do turbo, ela vai começar a monitorar as duas leituras. E se elas ficarem diferentes em algum momento por exemplo, mais de 4 segundos, daí vai começar a gravar o código de falha de pressão de turbo. Essa pressão comandada, né, Elon? Ela é uma pressão que o sistema pede para ser atuado. Então, por exemplo, naquele momento, com aquelas condições, digamos que o veículo é para trabalhar com 0,5 bar de pressão positiva. Então, o sistema ele vai ter essa pressão como uma pressão comandada, que é a pressão desejada. E se ele não lê pelo sensor essa pressão positiva de 0,5, que ficar essa diferença de pressão, aí ele pode gerar... Faz a comparação, assim, né? Ele faz essa comparação. Então, pressão comandada, ou pressão desejada, pressão nominal, aí é a pressão que o sistema está pedindo para que seja atuado, né? São vários nomes para a mesma coisa, né? Exatamente. Cada equipamento diagnóstico ele pode trazer confundido de uma forma, exatamente. Daqui o próximo passo seria verificar o vazamento de ar pelo sistema de sobrealimentação. Isso a gente estava comentando agora, né? Já está também nas verificações, organizando a linha de raciocínio. Verificar vazamento no escape, especialmente na carcaça quente da turbina, também foi comentado, né? Tem até aqui uma observação, né? Que sempre que for remover o turbo por qualquer motivo, tem que trocar a arruela de vedação do parafuso do tubo de alimentação de óleo. Então, olha só, galera, que legal. Isso é a inteligência artificial trazendo as informações do que tem que ser feito no veículo. Então, todo o passo a passo dos testes, sintomas, né, trazendo as causas ali também, tudo a inteligência artificial trazendo para auxiliar o reparador no dia a dia, né? Então, isso aí ajuda demais. É como se fosse um checklist ali da própria montadora, né? Que é utilizado em concessionárias ali para você fazer todo o passo a passo do diagnóstico até chegar na solução da causa, né? Isso, e o próximo passo aqui seria verificar visualmente o intercooler, né? Igual a gente comentou antes. Até aqui, ó, impacto, danos ou obstruções. E vocês conseguem ver até que ele menciona a questão da PCV, né? Que ela pode acabar travando e acabar indo o óleo para o sistema e acabar obstruindo o intercooler também. Tem até essa observação aqui. O próximo passo seria verificar visualmente as folgas do eixo do turbocompressor e estado das aletas. O eixo do turbocompressor, né? Seria aqui o que conecta aqui essas hélices aqui, né? O eixo vai ficar no meio do sistema, né? E vai conectar a hélice dos dois lados, da carcaça fria e da carcaça quente, tá certo? Esse eixo pode acabar criando uma folga, ele vai bambeando de um lado pro outro e acabar a turbina perder a eficiência dela. O que ele vai ficar fazendo? Vai ficar bambeando. Bambeando. Ele vai ficar bambeando, exatamente. É isso aí. Então, essa folga aí vai fazer com que a gente tenha a perda de eficiência de pressão no turbo. Né? E também as aletas também, né? Pode acabar danificando, quebrando. Diversas coisas podem acontecer. E é bem comum. A próxima verificação seria restrições. Sim. Restrições, né? Restrições na admissão e no escape. A gente esqueceu de comentar aqui, mas só que até o filtro de ar pode estar com algum problema, né? Por causa que, não sei, às vezes acontece de a pessoa colocar marca paralela, que não é tão boa o fluxo assim. Ou outra questão, né? Pode acabar sujando, danificando por algum motivo e acabar... Até mesmo né? montar com plástico, né? Esquecer de tirar. Já teve casos, né? Daí também pode acontecer, rato né? morto lá dentro. Isso. Um monte de coisa pode acontecer. Opa. Tanto na admissão quanto no escape. No escape pode acontecer do catalisador acabar sendo obstruído também, né? Então são coisas assim para se observar, por causa que pode acontecer da mesma forma. Se entrar uma obstrução ali no sistema de admissão, vai acabar entrando menos ar que não vai conseguir abastecer tão bem. Né? Ou seja, né? Qualquer coisa que esteja relacionado com a admissão ou escapamento e eficiência do motor vai fazer, né? Pode fazer com que a gente tenha problemas aí de eficiência do turbo. Daqui também tem a questão de avaliar visualmente, né? E limpar o sensor de pressão de turbo, o sensor de pressão do coletor que é bem de comum, admissão, principalmente né? em veículos diesel. Isso, o MAF também. E avaliar via scanner, né? Se o seu comportamento é coerente nas faixas de motor. Se acelera ali, aumenta o MAF. Se acelera, aumenta o MAP também. Avaliar esse tipo de comportamento, né? Atuar via scanner a eletroválvula do controle da wastegate para conferir se ela se movimenta. Conferir também vazamentos conforme os 2 passos a seguir.
E aí, só para ir fechando ela, vamos... Né? Então, assim, ó, o que a gente tem aqui, pessoal, são várias informações de testes a serem realizados. Então, aqui a gente pode ver, ó, que existe uma série de testes, né? São vários testes que a gente tem para fazer. E, ó, olha só a quantidade de teste para a gente fazer de um veículo que gera uma falha P0299, eficiência do turbo. Ou seja, é muita coisa. Eu achei bem interessante aqui, que até a IA, olha só que legal. O que ela traz aqui, pessoal? Ela traz, quer ver, Alan? Lê esses dois aqui, ó, esses dois finais, os dois testes finais. Olha só que legal tem uma observação, como ela traz os valores ali. Olha só que massa isso. Tem uma observação bem importante, né? Aqui os últimos testes dizem para, se caso os testes anteriores não fornecerem nada de específico, né? Fala aqui para avaliar itens que causam baixo desempenho do motor, como sincronismo, vazamento de cilindro, pressão de compressão. E também fala pressão de compressão, né? Que nesse caso aqui seria de 12,5 a 15 bar. Olha só que legal. Traz a pressão de compressão nos testes que você deve fazer para essa falha aí, né? E no passo seguinte também fala pressão de combustível, né? Por causa que a pressão de combustível também é um item que pode causar baixo desempenho do motor. Daí fala para conferir isso aí, por causa que, imagina, um motor com baixo desempenho vai gerar menos fluxo nos gases de escape e vai acabar também girando menos a turbina. Daí vai acabar, pode acabar gerando esse mesmo código de falha. Que vai ter interferência diretamente na eficiência do turbo, né? Isso. Daqui pode gerar. Inclusive, isso aqui são informações que a própria fabricante é referente a esse tipo de falha, né? Isso, a gente alimenta tanto quanto conversas com o chat do suporte, quanto com informações originais, né? Sim. A gente vai alimentando com diversos e até uma materiais. outra coisa que é bem importante, a gente fazer análise no sistema do turbo, né? Porque o controle dele é que nem o Elon comentou ali, né? A gente tem essa cápsula aqui, se a gente puder aproximar, aqui a gente tem a cápsula de controle da haste, aqui a gente tem a hastezinha, a cápsula que pode ser, o trabalho dela pode ser realizado através de pressão ou depressão. A gente tem a haste, que daí ela aciona a borboleta no caracol quente para fazer o alívio da sobrepressão dos gases de escape para não gerar mais pressão positiva para o sistema de sobrealimentação. Então aqui, por exemplo, o Elon está com uma pistolinha que ela gera vácuo e pressão. Nesse caso desse turbo aqui, a cápsula ela precisa de pressão para acionar a haste da Westgate. Já nesse carro no Onix que a gente está falando, essa cápsula de vácuo de controle da haste da Westgate, ela é feita através de vácuo. Então, nesse caso aqui, só para exemplificar, o Elon ele vai aplicar uma pressão positiva. Quer ver? Aplica ali, Elon. Então, olha só. Aqui o Elon... Coloquei uma pressão aqui aproximada a uma pressão que pode acontecer de turbo, né? Próximo de 1 bar aí, né, Elon? Isso. Em torno aí de quase 15 PSI. Né? Então, dá em torno aí de 1 bar de pressão, mais ou menos, Então, a gente tem um acionamento da haste da Westgate. Então, nesse momento aqui, digamos que aqui a cápsula, a pistola que gerou a pressão, digamos que seria a eletroválvula que vai controlar a passagem de pressão para fazer o acionamento da Westgate. É bom até para ver se ela não está travando em nenhum momento, para ver se o movimento dela ali é suave, né? Tanto para ir quanto para voltar. Isso, para ver se não está emperrado, ver se não está trancado. Então, esse aqui é um teste, porque essa cápsula aqui, tanto a de vácuo quanto a de pressão, é comum furar a membrana, dar problema, né? Então, às vezes molha, enferruja. Exato. Que o legal até de fazer o teste ali com a bombinha é porque normalmente a gente até verifica junto com os clientes, né? Ao virar a chave, no momento da primeira partida, sempre acontece a movimentação da Westgate pelo sistema, né, de controle ali, enfim. Então, tipo, nesse caso, tu consegue testar a eficácia realmente da Westgate, né? Aplicando o vácuo ali, verificar se ela realmente está em condições para operar no sistema, né? E não somente avaliar a movimentação dela. Né? E aqui também consegue verificar a vedação, né? Nesse caso aqui, ela trabalha com pressão positiva. Então, se ela tivesse com algum vazamento, você ia ver a ponteria começar a cair. Ia perder Isso, ia perder pressão. Então, assim, o ideal é segurar alguns minutos, né? A pressão ideal. Vou só mostrar aqui para a câmera aqui, ó. Então, por exemplo, a gente aplicou uma pressão positiva e está estanque ali. Então, isso aqui mostra que a cápsula não tem vazamento, que está tudo certo. A haste também ela não está emperrada, ela está se movimentando. Então, isso aqui seria um teste para a gente verificar a eficiência de controle de sobrepressão do turbo aqui, né? Da Westgate. E aqui, se o câmera puder focar aqui na haste novamente, agora vamos faz o alívio aqui de pressão da cápsula. Então, a gente consegue ver aqui que tem a movimentação
da hastezinha aqui em relação à pressão que é aplicada na cápsula de vácuo. Então, isso aqui é uma das... aqui, no caso, a cápsula de pressão, né? Então, isso aqui é um testezinho simples, mas que ele deve ser verificado no dia a dia. E é uma coisa que dá bastante problema, essa cápsulazinha, essa aqui, resseca a membrana dentro e tal, né? Então, isso aqui é uma das coisas que dá muito problema. Para testar até a linha de vácuo, tem aqui em seguida, né? Tem a pressão normal que deveria trabalhar essa bomba de vácuo mecânica. Ele até comenta aqui, ó. Para verificar a linha de vácuo responsável pela movimentação da haste da wastegate, das mangueiras da bomba de vácuo, né? O vácuo de uma bomba mecânica deve ser entre 1 e 0,7 bar abaixo da pressão atmosférica. Ou seja, seria de vácuo, né? Daí se você testar ali, que vê essa pressão mais ou menos, né? E se não estiver vendo isso, significa que provavelmente tem algum vazamento no sistema, ou um problema da bomba de vácuo. E aqui, para a gente finalizar, as possíveis causas que a gente tem aqui então, né, Elon? Vazamento ou obstrução no sistema de sobrealimentação ou escape, a gente tem anomalias no intercooler, folgas ou danos internos no turbocompressor. Tudo isso aqui é o que a IA traz para a gente com base em causas ali que... as possíveis causas que o próprio material original traz e com o treinamento